Uma das partes mais importantes de qualquer RPG é a criação da ficha de personagem. Tradicionalmente, tanto jogos que propõem uma criação rápida, quanto aqueles que possibilitam customizar e detalhar o personagem, costumam apresentar essa parte, então, da criação de personagens como uma etapa que antecede o jogo. Você precisa fazer isso para, daí sim, começar a jogar. Então fazer a ficha de personagem acaba sendo uma tarefa. Só depois dela vamos para a parte legal, que é o jogo. Mas se criar a ficha já for parte do jogo, ou melhor ainda, algo divertido. Nesse vídeo eu vou falar de jogos que gamificam a criação de personagem, tornando o preenchimento da ficha algo menos burocrático e mais divertido. Afinal, criar a ficha de personagem pode já ser jogar RPG. Alguns RPGs trouxeram propostas diferentes para a criação de personagens e para o preenchimento da ficha, gamificando esse processo seja utilizando tabelas aleatórias, interação entre os jogadores ou até navegação por mapa. Então nesse vídeo eu vou falar de vários RPGs e também de uma matéria de um site gringo que fazem isso, mas de maneiras diferentes. O primeiro exemplo de ficha gamificada traz a ideia do jogador ir navegando por um mapa, e cada avanço define um acontecimento da vida do personagem. Essa ideia do blog What's Up Comes traz um mapa de hexágonos com dezenas de acontecimentos pré-determinados. Cada ponto ali, cada hexágono é um possível passo que o jogador pode ir, e ao ir ele representa o acontecimento que o personagem teve em sua vida. A cada passo ele vai traçando o caminho da vida que o personagem teve. Para começar, a quantidade de passos que o jogador pode dar vai depender da idade do personagem, e isso faz bastante sentido. Personagens mais velhos vão dar mais passos, porque como viveram mais, faz sentido terem mais acontecimentos na sua vida. Um jovem adulto vai ir até 4 hexágonos, ou seja, escolher 4 acontecimentos do passado do personagem, enquanto um experiente teria 5, um idoso 6 e um ancião 7. Mas eu vou dar um exemplo aqui usando o jovem adulto mesmo, com 4 passos. Depois de definir a idade do personagem e a quantidade de hexágonos, no caso 4, o próximo passo é ir navegando por esse mapa, traçando o caminho da vida, seguindo, porém, algumas regras. Primeira regra, o primeiro hexágono, onde começa, tem que ser na parte mais interna, são os hexágonos A no mapa. Depois, cada próximo passo, o hexágono que eu escolheria deve estar junto do anterior. A terceira regra é que o último hexágono tem que estar, então, na parte mais externa do mapa, são os hexágonos C. Lembrando que os exemplos de acontecimentos que o texto traz são de um jogo espacial, tipo Star Wars, mas a gente poderia facilmente adaptar isso para outros gêneros. Outro ponto é que cada acontecimento fornece um benefício em regras. Digamos que eu escolho como hexágono inicial o que diz que eu nasci em um planeta de lixo, um planeta de descarte. A descrição desse evento diz que você foi criado em um planeta transformado em um monte de lixo ou em uma colônia baseada em destroços flutuantes. Ganhe reparação +2 e blefar +2. Eu vou seguir navegando, eu posso ir para baixo e definir que o personagem estava envolvido em um mercado negro, ou, por outro lado, eu posso escolher, então, definir que praticou pirataria espacial se eu ir para o outro lado. São várias opções que eu posso escolher. Eu decido esse hexágono da pirataria e anoto, então, os modificadores que isso me fornece. A partir desse hexágono, eu habilito novas opções de hexágonos próximos para ir navegando. Eu vou escolher, então, exilado do meu planeta natal. Como uma das regras diz que meu último hexágono tem que ser um da borda, aquele de tipo C, e eu ainda tenho um passo para dar, então eu vou ir do lado, para outro que também é do tipo C. E como o último acontecimento de background do meu personagem, então vai ficar definido que ele está morrendo lentamente de radiação. Assim, navegando por um mapa, eu crio um personagem que nasceu em um planeta de descarte, ele também praticou pirataria espacial, foi exilado do planeta natal e está morrendo lentamente de radiação. Agora eu vou lapidar isso e criar mais relações entre essas coisas, esses acontecimentos, ou colocar algumas novas. Eu vou dizer que ele foi exilado por praticar pirataria. Então ele foi capturado por autoridades, tipo o Império de Star Wars aí, e a punição foi o exílio, foi por isso que ele foi banido do planeta natal. E pensando em aplicar a ideia do Life Path com mapas em outros jogos, seria criar vários acontecimentos a ver com a temática do jogo e definir o benefício que cada acontecimento, cada hexágono fornece para o personagem. Se for jogar um RPG de investigação sobrenatural, por exemplo, eu posso colocar acontecimentos que tenham a ver com esse tipo de jogo, como o primeiro contato com o oculto, ou no outro hexágono ali tá algo que fez você virar um caçador de criaturas paranormais. Já se for um jogo de fantasia medieval, podem ser acontecimentos com monstros, magias, torneios e por aí vai. Cada hexágono tem um acontecimento e um benefício em regra. O próximo jogo une preenchimento da ficha com a criação da história de personagem, o background. Ou seja, o jogador vai rolando em tabelas aleatórias para definir fatos da história do personagem, e cada fato desses fornece um modificador em algum dos atributos. Essa é a ideia do Beyond the Wall, um jogo que usa o chassi do D&D e tabelas como ótimas ferramentas. Beyond the Wall usa playbooks ou guias de personagem que são como arquétipos. Então o jogador pode ser um pretenso cavaleiro, aprendiz de bruxa, mago autodidata, ladrão inexperiente, enfim, várias opções. Como a proposta do jogo é que os personagens jogadores são jovens heróis de uma mesma aldeia, que estão iniciando então a vida de aventuras,
A ideia é bem essa que eu comentei nos guias de personagens, são novatos em algumas dessas carreiras. Quando o jogador escolhe um guia de personagem, vai ter informado ali quais são os valores iniciais dos atributos. O mago autodidata começa com 12 inteligência e 8 em todos os demais atributos. São os mesmos do D&D então, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Já um pretenso cavaleiro começa com 12 em força e 8 nos demais atributos. Depois disso, o jogador vai rolar um D12 e consultar a tabela como foi sua infância, que cada guia de personagem, cada arquétipo tem resultados diferentes. Por exemplo, digamos que eu escolhi ser o pretenso cavaleiro, 12 em força e 8 nos demais atributos inicialmente. Eu vou rolar um D12 e eu tiro 5. Consultando a tabela sobre a infância, o resultado 5 diz: seu pai era o ferreiro local e ele ensinou sobre o martelo e o fole. Com isso, minha história está sendo detalhada. Meu pai, então, era um ferreiro e meu personagem sabe de forja. Além disso, esse resultado 5 me concede mais 2 em força, mais 1 em destreza, mais 1 em carisma e a perícia ferreiro. Meus atributos, que antes eram 12 e 8 em todo o resto, agora são força 14, destreza vai de 8 para 9, constituição, inteligência e sabedoria vai acabar continuando a mesma coisa por enquanto, e o carisma vai de 8 também para 9. A próxima tabela é como você se destacou quando criança. Então eu rolo um D8 e tiro 2. O resultado define: não havia um jogo que você não pudesse vencer. E também diz que eu tenho que acrescentar 2 em destreza e 1 em inteligência. Percebe que conforme cada rolagem é feita, ela serve tanto para gerar fatos para a história do meu pretenso cavaleiro, como para acrescentar valores dos atributos? Tem outro ponto que é muito bom dessa criação do Beyond the Wall, é que algumas dessas tabelas elas envolvem os outros jogadores do grupo, e acabam criando já uma relação entre os personagens. No caso do pretenso cavaleiro, uma tabela é: quando você derramou o primeiro sangue, o jogador à sua direita estava lá com você. Digamos que na minha direita a jogadora tem como guia de personagem dela Ladino inexperiente. Então, o meu pretenso cavaleiro e a ladina experiente dela são próximos. Rolando D6, então, nessa tabela, eu tiro 4, que a tabela informa, então, quando alguns rufiões atacaram seu amado, você lutou como um rei de antigamente. O amigo à sua direita lutou contra a gangue com você. Ele ganha mais 1 de carisma. Ou seja, meu personagem tinha algum amor. Quando foi atacada e eu lutei contra os rufiões, a Ladina me ajudou nisso, porque a Ladina estava à direita. Temos esse fato em comum na nossa história, e além disso, ela ganha mais 1 para colocar no carisma dela lá. Então a criação vai acontecendo também um pouco em conjunto, relacionando os acontecimentos de um jogador com o de outro jogador. Daqui a pouco a jogadora da Ladina pode rolar um acontecimento que envolve outro personagem, e pouco a pouco, tanto os personagens vão tendo as fichas preenchidas, quanto suas histórias vão sendo criadas. E como poderíamos aplicar a ideia do Beyond the Wall em outros jogos? Sim, dá para aproveitar essa gamificação legal e usar isso em outros jogos. Eu vou te dar várias sugestões para isso, mas vai dizer que essas sugestões já não valem o teu like aqui no vídeo. Também se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber a notificação, então, e saber quando saem novos episódios sobre RPGs variados, jogos conhecidos e desconhecidos, ferramentas úteis para nossas mesas. Bom, para começar dá para pegar classes, arquétipos ou kits de personagem e definir os valores iniciais de atributos para cada um. Valores baixos, porque na construção de personagem nesse estilo do Beyond the Wall eles vão sendo aumentados. Depois, você e seu grupo podem criar tabelas de acontecimentos do passado e também os modificadores que cada acontecimento vai dar. Esses acontecimentos podem ser personalizados com a proposta do jogo, claro. Se for espacial, tipo Star Wars, seria coisa como: você vivia brincando na arena de corrida de Speed Racers, ou você catava peças descartadas para consertar droids, mais 2 inteligência. No caso de PBTAs, essa adaptação pode ficar um pouco mais difícil, mas também é possível. Talvez menos quantidade de acontecimentos do passado, mas cada um desses acontecimentos fornece um movimento. O próximo jogo é o que faz a ficha de personagem ser também um tutorial, com sequências de orientações e o passo a passo descrito ali na própria ficha. É isso que faz o Mothership, um RPG de horror no espaço que é muito legal, que faz esse processo de criar a ficha de personagem ser bem mais fluido com o jogador navegando pela ficha. Nesse jogo a construção da ficha tem 6 passos, mas o mais interessante no Mothership então é que a ficha de personagem já traz instruções que ajudam no preenchimento, diminuindo a necessidade de ficar consultando o livro durante a construção. Cada passo da criação vem ali enumerado, alguns valores já vêm preenchidos e além disso tem setas explicando alguns pormenores e a relação de uma informação com outra. Então o jogador vai seguindo esse fluxo, é como ir navegando na ficha conforme cria o personagem. São vários elementos que fazem você olhar a ficha e já entender muito do que tem que fazer ali. Por exemplo, o passo 1, diz ali na ficha, é gerar atributos rolando 6d10 para cada um dos 4 atributos. Já o passo 2 é escolher uma entre 4 classes, e assim eu vou seguindo passo a passo. Digamos que eu estou no segundo passo, então cada classe tem ali já pré-preenchido o valor do save, sanidade, medo, corpo e armadura, evitando que eu precise ir lá no livro consultar quais são os valores iniciais para minha classe. Além disso, uma seta sai da classe e leva até um atributo, informando que essa classe que eu escolhi vai fornecer um bônus para o valor que eu rolei inicialmente para aquele atributo.
Vamos para um exemplo? Se no primeiro passo, ao rolar os 4 atributos, eu rolei, digamos, 28 para intelecto. No segundo passo, quando eu for escolher uma classe, se eu escolhi cientista, eu vou ver uma seta saindo dali do cientista e indo até intelecto e formando ali mais 10. Isso está me indicando que é para aumentar 10 o valor do intelecto, fazendo com que o 28 que eu tinha inicialmente vire 38. O próximo passo são as perícias. Eu não vou entrar no detalhe aqui das perícias, mas destacar que, embora não seja incomum sistemas de RPG terem a ideia de várias perícias diferentes e algumas delas sendo especializações, tipo uma perícia dentro da outra, o Mothership apresenta isso na ficha de uma forma visualmente mais clara, como um fluxograma ou uma árvore de habilidades. Além de já informar em cima quais os bônus de cada grupo de perícias, então mais 10%, mais 15%, essa organização de setas e fluxograma também mostra diferentes caminhos para se chegar em uma determinada habilidade. Um personagem pode ser especialista em inteligência artificial porque ele é um hacker que tem computadores, hacking e inteligência artificial. Ou porque ele, diferente disso, é um construtor, então é um engenheiro que tem maquinaria pesada, depois ele tem engenharia e aí, por fim, inteligência artificial. Essas diferenças provavelmente vão impactar na abordagem diferente que pode ser feita por cada um deles na hora de lidar com algum problema, algum desafio em jogo que exigisse então que eles usassem então essa perícia de inteligência artificial. O próximo passo então seria estresse e pânico, que é algo bem importante nesse sistema e imprime muito a ideia de jogo de horror espacial que é ele. Na ficha sai então uma seta de cada classe informando como funciona para essa classe a questão de estresse e pânico. Um cientista, por exemplo, tem informado ali que sempre que um cientista falha em teste de sanidade, cada aliado jogador próximo ganha 1 de estresse. Então ali na própria ficha eu já sei como funciona essa mecânica. Essa organização visual, junto com breves explicações de sistema, torna a criação da ficha do Mothership muito mais fluida. E sabe quem foi influenciado por esse estilo? O Emanuel Melo, brasileiro que escreveu o Cyberpunk Plus, ganhador do Ennis. Como jogo de panfleto, o espaço é bem limitado, então a ficha ser assim, bem otimizada, já explicando como preenche, facilita muito. Mas o Emanuel Melo foi além. O panfleto que é para o jogador, ele tem o passo a passo para criar a ficha ali. Então são 7 passos que eles são listados em ordem. Definam um apelido, descrevam um esquema, o que é o objetivo do personagem, distribuam 8 dados entre suas perícias e por aí vai. Mas além disso, esse panfleto também explica o sistema. O autor então conseguiu fazer um trabalho incrível de síntese, de reduzir o sistema Forged in the Dark a poucos panfletos. Para os jogadores, eles vão ter ali uma explicação bem objetiva dos principais pontos do sistema. Tem as ações especiais explicadas, como é que faz, como amplia efeito, como é um teste, os graus de sucesso crítico, parcial e tudo mais. Eu diria que todo RPG se beneficiaria de uma organização assim, da ficha de personagem, também ter ali um mínimo, um resuminho das principais regras que os jogadores precisam saber. Até agora tivemos jogos de fantasia medieval juvenil inspirado em D&D, mas que usa tabelas aleatórias para gerar o background. Também tivemos uma matéria de blog com navegação no mapa para criar personagens e jogadores, jogo de horror espacial com ficha autoexplicativa, jogo brasileiro premiado com resumo na própria ficha. E no final ainda tenho sugestões de como usar melhor essas ideias. Vamos a 5 dicas práticas para gamificar a criação de personagens nos seus jogos. Primeiro, procura outros elementos comuns em RPGs e tenta colocar isso na criação de personagem ou no preenchimento de ficha. O exemplo do Hexcrawl foi isso. O autor pegou o mapa, que é algo bem comum em RPGs, no caso o mapa de Hex, que é bem comum no estilo SR de exploração, e aplicou isso no preenchimento e nas escolhas de etapas que vão construindo a história. Para dar um exemplo, imagine se aplicássemos a ideia de ganhar XP, algo que é comum em muitos RPGs, e levássemos isso lá para o início do jogo, para a criação de personagem. Cada coisa que o jogador preenchesse na ficha, ele ganharia um pouco de XP. Quando rolar todos os atributos e colocar ali na ficha, ganha 100 XP. Quando escolher ancestralidade ou raça, ele vai ganhar mais um pouco de XP, e assim vai indo. Os jogadores vão vendo a progressão de preenchimento da ficha junto com o XP crescente. Daí o último passo de tudo isso seria usar esse XP que está acumulado, então, para uma coisa específica, de preferência algo que só pode ser feito com XP. Tipo, tem que usar o XP para comprar poderes, ou usar o XP para comprar os itens. O segundo conselho é fragmentar a criação em várias pequenas etapas. Fazer uma mesma tarefa por 30 minutos pode ser bem cansativo ou chato, mas a mesma tarefa, se for dividida, digamos, em 4 etapas, de 7 minutos e meio mais ou menos, é muito melhor. Então, fragmente e deixe claro as diferentes etapas que o jogador tem que ir cumprindo para ele ver o progresso acontecendo. Terceira sugestão é pensar em partes do RPG que não te agradam e como isso poderia ser melhorado. Por exemplo, se você acha que escolher equipamento é uma parte enfadonha, que ficar escolhendo itens ali em uma lista imensa, ir anotando uma a uma, peso, preço e tudo mais. Bem, será que não dá para melhorar isso? Para RPGs presenciais, por exemplo, poderia talvez pegar a lista de equipamentos, criar um cartãozinho impresso para cada item, com uma imagem ali na frente e atrás as estatísticas mais importantes, tipo peso, preço e tudo mais. Então o jogador vai escolhendo os itens
e juntando um monte de cartõezinhos. Quando terminar, ele pega esse bolo de cartõezinhos com clipes ali e coloca na ficha. Então, o ato de ir escolhendo e preenchendo a ficha é mais visual e mais físico com esses cartões. Isso funciona ainda melhor se o jogo usar a ideia de slots de equipamento, como por exemplo Shadow Dark. Quarta sugestão é pensar em recursos interativos de tecnologia e como a gente poderia aplicar isso à criação de personagem ou ao preenchimento de ficha. Pensa comigo, aplicativos e sites de compra, eles têm aquelas roletinhas que ficam rodando e o usuário ganha algum benefício, algum desconto. Talvez colocar algo assim para os jogadores rolarem. Outro ponto nisso de aproveitar a tecnologia seria pensar em outras ideias usando recursos de engenharia social, que as redes sociais usam bastante, tipo avaliações, dar estrelas, a ideia de likes. Por fim, acho legal a ideia de usar a proposta de jogo para personalizar a criação de personagens. Um jogo de cozinhar monstros, tipo o anime Dungeon Meshi, por exemplo, ele poderia ter a criação de personagens simulando uma receita. Passo 1, escolher ingredientes, ou seja, os atributos. Passo 2, o mise en place, e por aí vai. E aí, não te parece agora que criar personagem para um jogo pode ser algo bem mais legal?